Desde o dia que eu conheci essa família linda, maravilhosa do Senhor, Deus tem me abençoado em conhecer vocês. Glória a Deus, vocês são bênçãos. Todos vocês são bênçãos em nossas vidas. Salmo 23. Quero deixar para a meditação da igreja e em especial para a nossa aniversariante. Aleluia! Salmo 23, para o coração da nossa irmã e para toda a igreja. O bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia! Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, salmo lindo que até quem não é evangélico conhece esse salmo. É um dos salmos de preferência para deixar a Bíblia aberta na estante, na mesa, em que as pessoas, que qualquer religião, né, é um dos salmos de preferência para ficar aberto, porque é um salmo muito lindo. Este salmo, ele é um poema. Ele é também um poema. Este salmo também foi escrito por Davi. Davi, quando ele era um pastor de ovelhas. Então, irmãos, lá na região em que Davi morava, lá pela Arábia, né, naqueles países árabes lá na Palestina, por ali, aonde ele cresceu, aprendendo a ser um pastor de ovelhas. E ali, ele pastoreando as suas ovelhas, como um bom hebreu, que era educado na lei de Deus, ele tinha intimidade com Deus, desde a sua infância. Davi tinha intimidade e conhecia o Senhor. Então, Davi, tomando conta das suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas, ele começou a entender em que as características de uma ovelha eram as mesmas dele. Aleluia! E ele se considerou uma ovelha de Deus. Ele olhou para as ovelhas, viu as características de uma ovelha, olhou para ele como um pastor, viu que percebeu as características de um pastor. E ele percebeu, e ele escreveu e declarou: o Senhor é o meu pastor. Davi disse: o Senhor, porque o povo de Israel, os hebreus, eles não podiam falar o nome de Deus de forma alguma. Então, para eles expressar quem era Deus, eles colocou o nome de Deus de Senhor. Senhor não é o nome de Deus, Senhor é o que Ele é. Aleluia! Né? E eles de forma alguma poderiam expressar o nome de Deus. Então foi ensinado a falar o Senhor, Deus. Deus não é o nome do Criador. Deus é o que Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. E Davi, ele aprendeu a chamar
chamaram o Criador. E o Criador tem um nome. Ele não podia falar o nome. Era um pecado gravíssimo falar o nome do Criador. Então ele falava: o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Glória! Então Davi, ele percebe que Deus, ele é o seu pastor. Davi tem o Senhor como seu pastor. Aleluia. Ele tem essa convicção no seu coração. Então, como que é uma ovelha? Todo mundo sabe que uma ovelha é aquele animalzinho todo fofinho, né? Cheio de lã. Que delícia! Tão bonito. É tão bonito ver um rebanho, um pastor. Mas quais são as características de uma ovelha? Será que nesta noite eu posso dizer que sou uma ovelha de Deus? Aleluia! Será que nesta noite eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor? Será que essa palavra vai caber em mim, em você? Quais são as características de uma ovelha? Primeiramente, a ovelha, ela é um animal que ela não foi feito para viver sozinha. Ela precisa viver em rebanho. Precisa viver junto com outras ovelhas. Porque ela não consegue viver só. E isso, a antropologia que estuda o ser humano, ela diz que um homem, ele não é uma ilha, porque ele não pode viver só. Um ser humano não pode viver só. Todos nós precisamos uns dos outros para sobreviver. Ninguém consegue viver só. E Davi contemplou, ele sabia que as suas ovelhas não podiam viver só. Ele conhecia as ovelhas e muito bem. Outra característica da ovelha: a ovelha é um animal que ele tem na sua fase adulta 50 quilos e pode ser tirada a sua lã toda vez que tem, né? A tosa da lã pode ser tirado 4 até 12 quilos de lã. E fabrica roupas, né? Tecidos muito bom, muito útil, né? Para aquela região então que é muito fria à noite, é muito importante. Então, ela é um animal que produz lã e tem que ser tirada de vez em quando. Às vezes, alguém encontra uma ovelha perdida no deserto e ela está muito cheia de lã, cobre os olhos dela e ela não consegue nem andar direito porque gera muita lã. Então precisa do cuidado de um pastor. Uma ovelha, ela não pode viver nem só e nem sem um pastor. Ela necessita, ela é um animal totalmente dependente de um pastor. Aleluia! Por isso, irmãos, é que nós, nas nossas orações, nós sentimos uma dependência total de Deus. Glória a Deus! Nós, seres humanos, a gente sente realmente, se não fosse Deus, o que seria de nós? Então, a ovelha, ela precisa do seu pastor. Glória a Deus! A outra característica da ovelha, outra peculiaridade da ovelha é que ela é um animal extremamente medroso. Eu me identifico. A ovelha é um animal medroso. É por isso que Davi diz: ele me leva a águas tranquilas. Por que águas tranquilas?
Porque, irmãos, o pastor, para ele dar água para o rebanho, ele tem que ser águas calmas, muito calmas, porque a ovelha é medrosa. Então, se a água estiver agitada, ela não bebe, ela tem medo. Ela não bebe, ela morre de sede, mas ela não bebe. E tem casos que o pastor, ele tem que pegar água na mão e botar na boca da ovelha. Tamanho medo que ela tem de beber água em águas agitadas. E Davi sabe e diz: Deus me leva a águas tranquilas. E Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Todo pastor lá daquela região, lá da Palestina, do árabe, eles têm que pegar as suas ovelhas, tirar do curral e levar elas, atravessar o deserto até um oásis para elas pastarem, para elas comer pastos, né? Para comer grama e para também beber água. E é uma jornada diária. Todo dia eles atravessam o deserto para dar alimento às suas ovelhas. Então é questão de sobrevivência. Elas precisam de pastos verdejantes. O pastor, ele tem que ficar de olho na ovelha o tempo todo. Ele não pode cochilar. Ele tem que ficar de olho na ovelha, porque uma ovelha, ela não consegue identificar o que é capim e o que é veneno. Ela não consegue identificar. Então você pensa: poxa, uma ovelha não consegue identificar o que é veneno e o que é capim. Você entende que você precisa do teu pastor? Tem irmãos, tem irmãs que vai na internet e vê coisas e fica contaminado, porque não sabe identificar o que é palavra de Deus e o que é heresia, por exemplo. Então, o pastor, ele tem que ficar de olho, porque às vezes chega aqui e fala assim: pastor, eu aprendi uma coisa, eu fiquei horrorizado, que a palavra de Deus falou assim, assim. O pastor: não, minha irmã, não é nada disso. Aqui, ó, a palavra de Deus é assim, assim. Ah, bom. Porque a ovelha, ela não sabe identificar. Ela não consegue. Então precisa do pastor para beber água. Precisa do pastor para se alimentar. Ela precisa do pastor para levar ela a águas tranquilas. Então, irmão, entenda: se você está aqui nesse rebanho, você não pode ficar com os rebanhos por aí, não. Porque você não pode andar só. Você tem que ficar aqui, porque o Senhor, ele colocou o anjo dessa igreja para tomar conta da tua alma. E o Senhor, ele capacita. Deus, ele capacita, né? Para que você venha ter o alimento necessário. Então o pastor, ele tem que atravessar aquela ovelha naquele deserto para ela beber água. E o pastor, ele também corre perigo. Ele também corre perigo, porque de dia é um sol muito quente e à noite é um frio muito grande. Então ele tem que sair com as suas ovelhas de madrugada, para que elas não venham pegar aquele sol forte. E ele precisa retornar antes que a noite chegue, porque é um frio muito grande. E ele também corre perigo, porque tem animais de peçonhentos, né? Cobra, tem escorpiões, tem lobos, como Davi matou um leão e matou um urso. Davi defendia suas ovelhas. E o Senhor Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz: eu sou o bom pastor. Aleluia. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor.
conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então o Senhor Jesus, Ele sabe que as ovelhas dele ouvem a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, irmãos, a ovelha, ela só consegue identificar a voz do seu pastor. Por isso, todo pastor, ele tem o seu ajudante mais novo. Porque no dia que aquele pastor daquele rebanho morrer ou ficar doente, o novo assume. As ovelhas estão acostumadas com o ajudante do pastor. Elas estão acostumadas com o cheiro daquele homem, daquele jovem. Então, as ovelhas mais velhas, se o pastor morrer e não tiver outro ajudante, elas têm que ser levadas para ser sacrificadas, ou elas vão morrer. Porque por mais que o pastor diferente dê comida a ela, ela não consegue comer, ela não consegue beber, ela não se dá com aquele pastor novo, é diferente. Jesus compara muito bem. Eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E Jesus compara o animal conosco, igreja. E Jesus disse: elas ouvem a minha voz e me seguem. Uma ovelha, ela não consegue seguir outro a não ser o seu pastor. Se Satanás te chamar, você não consegue ir atrás, porque você é ovelha de Jesus. E você logo identifica a voz do inimigo. Você logo identifica a voz. Eita, isso aí não é Deus que está falando, não. Que isso? Porque a ovelha, quando ela conhece Jesus, a palavra do Senhor, o cheiro de Jesus, ela não consegue mais se dar com outras coisas do mundo, com outros pastores falsos. Ela não consegue mais lidar com doutrinas falsas. Ela ouve a voz do seu pastor e segue o seu pastor. Uma ovelha, se uma outra pessoa chamar, pode ser até o nome dela, ela não ouve. Ela não vai. Ela não vai, ela não ouve. Uma vez eu vi um vídeo e estavam os turistas ali na grade, tinham umas ovelhas pastando, comendo capim, todas de cabeça para baixo, comendo capim, e os turistas ficam chamando o nome delas: fulano, 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 e elas comendo capim, estava nem aí. Fulano, fulano, os turistas ficam chamando para fazer um teste. Mas quando o pastor chamou elas, na mesma hora, eu achei incrível. Todas elas levantaram a cabeça. Eu achei maravilhoso. Todas elas levantaram a cabeça na mesma hora. Ele chamou uma vez só. Ela levantou a cabeça e começou a andar atrás dele. Como pode? Elas são criadas com carinho, com amor. Elas são corrigidas quando precisam ser corrigidas. Mas elas amam o seu pastor de uma tal forma que elas não conseguem ouvir outra voz a não ser o seu pastor. E Jesus Cristo, compara as suas ovelhas, como ovelhas que precisam dele, para sobreviver. A ovelha, ela não é um animal rebelde, ela é o animal mais manso da face da terra. Outro dia eu falei com a irmã Ângela, é assim, assim, assim. A irmã Ângela: não, deixa ela. Deixa ela. É o momento dela. Eu compreendo isso. Eu achei isso tão lindo, achei tão maravilhoso. Como Deus trabalha, na nossa vida. E nós somos ovelha do Senhor. Se fosse outra Ângela, saía, como é que ela falou isso? Mas eu vou lá agora e vamos
está se identificando, irmão? Está se identificando, igreja? Não precisa ser igreja, não. O ser humano, ele é uma ovelha. Ele precisa de Deus. Ele precisa de Jesus. Ele está lá no mundo, largado. Não tem água. Jesus disse, eu sou a água da vida. Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Né? Jesus fala, as minhas ovelhas, elas não vão atrás do lobo. Jesus fala, o lobo, quando ele vê o perigo, ele foge, mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Irmão, então naquele deserto, ele retorna com aquelas ovelhas para o curral. E quando elas chegam no curral, elas recebem um alimento, né, para que elas venham se recuperar daquela viagem não difícil, né, que é para atravessar o deserto para alimentação. E ali o pastor, ele recolhe as suas ovelhas, conta todas elas. Aleluia. O pastor, ele toda hora conta todas as suas ovelhas. Aí Jesus disse, o pastor tinha 100 ovelhas. O pastor tinha 100 ovelhas. E quando ele contou, estava faltando uma ovelha. E ele saiu a procurar a ovelha que estava perdida. E encontrou aquela ovelha e trouxe nos seus ombros. Comparação maravilhosa, né, Jesus? E ele diz, né? Foi grande a festa quando ele achou a sua ovelha. Ele disse, alegrai comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Quando alguém, né, volta para o Senhor Jesus, há uma festa. O pastor Jesus, ele faz uma festa. Ele ama as suas ovelhas e ele deixa as 99 guardadas com o seu ajudante, vai atrás da que está perdida. E Davi disse, a tua vara e teu cajado me consola. Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consola. Irmãos, o cajado, todo mundo conhece, é aquele madeira, né, que é assim, tortinha assim, com uma ponta, é a vara. Porque as ovelhas, de vez em quando, ela vai saindo do rebanho. Ele pega a vara e vai, ó, dá umas pancadinhas de leve para ela voltar. O pastor não pode deixar solto, não. Olha lá, misericórdia, aí, mistério. Olha aí, Deus, aqui, pastor. Puxa o fato. Ah, pastor. Puxa o fato, puxa. Que bênção. Aí ele dá, ó, volta. Tá indo aonde? Pro baile, pastor. Não, ó, volta. Vai pro baile, não. Você vai pra casa do Senhor. Ó. Aleluia. Pastor, na minha festa teve na minha escola teve um joguinho lá, que o joguinho tinha que amaldiçoar o coleguinha. O quê? Não pode, ó. Volta. Não pode amaldiçoar joguinho de maldição, não. Então aqui, o cajado para corrigir. Às vezes você recebe uma correção e você fica chateado, né? Mas tem que corrigir. Aleluia. Porque Deus, Ele não nos dá tudo que a gente quer. Porque se Ele der tudo que a gente quer, a gente não vai conhecer o mal. A gente não vai reconhecer aonde é o mal. Se Deus deixar a gente livre, a gente não vai saber quando o mal é mal. Então o Senhor, Ele não dá tudo que a gente quer. E também Deus não corrige a gente ao extremo, porque a gente não aguentaria se corrigir ao extremo. Então o Senhor, Ele tem misericórdia muitas vezes de coisas que a gente fala, que a gente às vezes fica sem noção, né? Às vezes a gente perde a noção e fala, Deus, por que Deus? Então, aqui o cajado, com essa ponta, quando a ovelha está caindo lá embaixo no penhasco, ele vai, pega aqui o pescoço dela e puxa. Aqui, o cuidado
cuidado de Deus, a proteção de Deus. Aqui é a correção de Deus. Aqui o cuidado e a proteção de Deus. E aqui, irmãos, tem um mecanismo que ele abre e vira uma ferramenta mortal. Aqui ele pode ferir algum inimigo que quer se aproximar da ovelha. Então ele pode defender. Então Deus, ele te defende. Ele provê as tuas necessidades. Deus te defende do inimigo. E Deus também, ele te protege. Então essas são as características de Deus como nosso pastor. Ele nos ama. E o pastor também, Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O pastor, ele também precisa passar um óleo na cabeça das ovelhas. Porque, irmãos, toda ovelha, ela é muito perturbada com mosquito. Mosquito gosta de ovelha, meu Deus, é terrível. Eles ficam assim, ó. Aí, o que acontece? Elas ficam tão desesperadas. Elas ficam tão desesperadas aquela perturbação, que elas começam a sair desembestadas e bate a cabeça. Elas batem a cabeça nas pedras. E elas podem até se machucar. De tão perturbada que elas ficam aquele mosquito perturbando a alma delas. Já viu o boi que fica aquele mosquito em cima? É assim. O pastor vai pegar um óleo, vai passar na cabeça de todas elas. Aquele óleo vai proteger ela dos mosquitos. O mosquito é tipo um repelente, né? Já viu uma pessoa perturbada da cabeça? É que está faltando o óleo de Deus da vida. Então todo dia você tem que buscar o óleo, a unção de Deus na tua vida de manhã, para você passar o dia sem perturbação na tua mente. Porque os mosquitos são os pensamentos ruins. Mosquito, é pensamento ruim, é seta na nossa mente. E de repente você está de bem com a pessoa, de repente você vira a cara. Aquilo é o mal. E Deus vai e passa o seu óleo santo na nossa mente para que Satanás, é a palavra de Deus, né? Para que Satanás não venha perturbar nossa mente. Tem crente batendo a cabeça por aí, ó. Tá ali, daqui a pouco tá lá, daqui a pouco tá lá, tá, se explode com um, se explode com o outro, porque tá faltando o óleo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Aleluia, o Senhor te exaltando. O Senhor provendo as tuas vitórias. E aqui, irmãos, ele começa o salmo, eu esqueci de dizer. Quando ele fala essa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pessoas pregam e dizem assim: não vai faltar tribulação, não vai faltar tristeza, não vai faltar luta, não vai faltar prova. Não é isso que Davi diz. No original, na língua hebraica, essa frase, nada me faltará. Olha, Davi está expressando, na verdade, o original é: e ele não me falta. O Senhor é o meu pastor, e ele não me falta. Glória a Deus. Ele não me falta. Aleluia. Então você pode dizer: eu amo o que eu tenho. Você pode dizer: eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que eu tenho. A irmã contou aqui um testemunho. A irmã disse assim: faça um pedido de oração. A Sara disse: eu tenho tudo. Eu falei: meu Deus, que tremendo. Eu tenho tudo, não tenho nada para pedir. Por quê? Porque Deus supre. Porque o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Eu não tenho tudo, mas tudo que eu tenho, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não tenho muito, mas eu estou
respeito do que eu tenho. E ele não me falta. Tem gente que tem dinheiro para jogar fora de tanto que tem, mas não tem satisfação na vida. Vive sentindo que falta algo. Vive sentindo a falta de algo muito importante, que é a presença de Deus. Enquanto o ser humano não tiver Deus, vai sempre faltar, vai sempre sentir falta, vai sempre sentir necessidade de ir ali, nunca se supre, nunca tá bom, não tem nada que satisfaz vazio, só Deus. Então, o arroz pode estar até delicioso, está faltando alguma coisa, não está bom. Agora, quando Jesus está, meu Deus, é só arroz hoje? É só arroz, marido. Amém, o bom da graça. Arroz é gostoso. Ah, não, só arroz? Eu não vou comer. Para mim, se não tiver um filé, não tá bom. Então aquela pessoa está satisfeita. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, porque ele é a ovelha de Deus. O ser humano não pode viver sozinho. Ele precisa do cuidado do pastor Jesus. Ele não pode, senão ele vai passar fome no deserto, ele vai passar sede e ele vai morrer. Então, continue sendo ovelha do pasto do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Pelo menos, não? Apareceu para a igreja. Mas eu não estou entendendo. Meu Deus. Que bom estarmos nessa noite. Diz profeta? Amém. Diz profeta. Aplauda o Senhor. Na casa do Pai. Isso aí. Vai tocar o louvor? Aumenta aí o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Para que haja mantimento. Diz lá em Malaquias 3:10, né? Para ser a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas é isso, Deus está agindo. Uma noite memorável, mais uma vez. Deus concede a minha esposa mais uma primavera, né? E Deus tem feito grandes coisas. Não é uma vida fácil. Nossa vida não é fácil. Estar como ovelha é uma vida que não é tranquila, né? É uma vida de busca intensa. Nós temos que estar buscando ao Senhor Jesus, o nosso verdadeiro pastor. Eu peguei para mim aquilo que o meu pastor Jaime Soares, ele sempre tem nos ensinado. Ele falou assim: agora só imagina, vamos ter 72 anos. 72 anos, ele falou assim, tudo desse aí, né? Lá na Matriz, para quase 5.000 pessoas. Ele virou e falou assim: gente, presta atenção. Eu não sou pastor. Eu estou pastor. É diferente de ser pastor. Porque quando o Senhor Jesus, o verdadeiro pastor, disser Jaime sai, ele sai e entra outro no lugar. Nós estamos pastor até onde Jesus permitir, que é o verdadeiro pastor da igreja. Ele é o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que morreu e ressuscitou, foi Ele que morreu morte de cruz. A transfiguração do seu rosto, estava desfigurada a sua face, de tanto que foi esbofeteado, de tanto que foi sofrido antes de ir para o madeiro. E aí Isaías está dizendo bem claro, e diz como ficou ele.
Então toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Jesus, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Para Ele sim, toda honra, toda glória. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Glória a Deus. Yeshua e Mashiach. Aleluia. Jesus o Messias. Quero convidar você a estar de pé. Para nós estar dando encerramento. E agradecer a Deus pelo dízimo e oferta. Porque Deus ele tem feito grandes coisas. E Ele continuará fazendo grandes coisas. É Ele que está fazendo. E Deus ele tem nos levantado para a obra dele. Acredite, acredite. Tenha fé nisso. Deus está te levantando. Deus está agindo na sua vida. Ainda que você não veja. Mas não é para ver, é para crer. Você tem que acreditar. Acredite fielmente. A presença dele é real, é verdadeira. O Espírito Santo está em você. Ele está em você. Pode acreditar nisso. Ele está. Porque você foi escolhido pela mão de Deus. E Deus te deu para Jesus. E hoje você está aqui. Louvando e adorando aquele que reina de eternidade e eternidade. Amém? Uma Fabiana orando pelo dia do profeta. Encerramento. Aleluia. Glória a Deus. É para terra, Fabiana. Mais uma vez, falando para a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, amado Deus Santo, estamos ofertando essa noite em tuas mãos, como dizimista, meu Pai querido, Pai amado, uma vez também como ofertor, meu Deus. Deus vai visitando, Senhor, cada lar, Senhor, vai visitando cada dispensa, meu Pai, vai visitando também seu coração, sua mente. Meu Deus querido, Deus poderoso, Deus amado, te entrego esse culto nessa noite em tuas mãos. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado, Senhor, pela eleitora, meu Pai, obrigado, Senhor, pela vida da pastora Ângela também, Senhor. O Senhor vem dar muitos e muitos anos de vida para ela, meu Pai querido, Pai amado, toma o anjo da igreja também em tuas mãos, toma o nosso pastor também, querido, Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, vai cobrir ele com teu sangue, vai revirando todo o mal, todo olho grande, toda inveja, meu Deus querido, Deus poderoso, aleluia, coloca na saúde dele também, meu Pai, aleluia, meu Deus, aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, um culto de gratidão, Senhor, ao Senhor, meu Pai, muito obrigado, Papai querido, aleluia, meu Deus, aleluia, e te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar minha esposa para cá, para cima. Vou estar encerrando a oração. E eu quero que eles estejam comigo. Agradecer a Deus por 25 anos de casado. Glória a Deus. Foi em 93 que eu me mudei para cá. E a minha mãe, em aproximadamente, minha mãe e meu pai se separaram antes. E ainda por uns 3 meses eu morava com minha avó. A minha avó foi para Nova Iguaçu e ela não teve mais condições de ficar lá para acontecer. Aí eu volto para casa depois de 3 meses. E depois de 3 meses ela me viu na janela. Aí aquela janela lá, ela falou assim, me lembra como funciona? Ei aquele lá. Ei aquele. Agora você imagina. Então eu era numa igreja, então no Brasil, mas eu desde criança eu fui da obra de restauração. Então uma obra muito física, né? Então a sua era muito rígida mesmo. Então você não via de calça, de blusa, né? Até aqui no cotovelo. Então era. E aí ela olhou e ela viu uma coisa que eu não sei o que eu tinha 75 quilos. Era bem magro, entendeu? Era bem magrinho mesmo, entendeu? E Deus de lá para cá tem feito grandes coisas. E aí, aquele ano mesmo, se não me engano, eu fui morar com a minha sogra, né? Já a partir de 93, né?
16 anos, né? E desde que eu tenho 16 anos, eu estou com a minha sogra, morei 5 anos com a minha sogra, só para a gente viver a história. Então, desde 16 anos, ela tinha 16, eu também tinha 16, e hoje nós estamos com ela. Alguma coisa a mais, né? Então, né? Mas até aqui, daqui a 2 meses eu alcanço ela. Daqui a 2 meses eu alcanço ela. Então é motivo de alegria. Quero agradecer a todos que colaboraram, a Maria, a Fabiana, a missionária, Madelane, a pastor Ney, a representante aqui pela Tadiane, todos aqui, todos. Quero agradecer, porque não é fácil. Não é fácil. É uma renúncia, é trabalho, é tempo, ainda mais para nós que trabalhamos fora. Eu e Elis, nós trabalhamos 12 horas fora, então nós trabalhamos 12 horas, minha esposa trabalha lá em Caguaí, então encarar tudo isso, né? E aí fazer teste com as crianças, tudo das crianças, conforme a Adelene fez, aqueles trabalhos todinho, não foi fácil. Então tem que ter uma renúncia muito grande, mas é pelo reino. É para o Senhor Jesus. Então tudo isso só é possível, porque a mão poderosa, a mão boa do Senhor está conosco. É Ele que está nos guiando, é Ele que está nos levantando. De nós mesmos não conseguimos. A verdade é essa. De nós mesmos não conseguimos. Porque a caminhada não é fácil. Mas é Deus que tem feito. Então, por isso, eu quero convidar a minha esposa a estar falando. Se tiver alguma coisa para falar também, Deus abençoe. Amém? Glória! Falou que ele foi tranquilo. Falou que só agradecer mesmo a todos vocês. Sozinho ninguém faz nada. Sozinho ninguém faz nada. Então, se não for com a ajuda de vocês, e assim, peço perdão se eu sempre falo aqui que eu sou dura nas palavras, mas a missionária falou ali, mas o meu esposo é mais dócil para falar. Eu já sou mais, pego mais pesada, mas há uma correção de como corrigindo. E eu não deixo para depois. Eu corrijo na hora. Então, as pessoas que estão aqui comigo, a Fabianinha, muitos aqui, até minha sogra, todo mundo, as crianças, eu corrijo, eu não deixo para mim, não. É na hora, a correção é na hora, porque depois esquece, aí vai acontecendo o quê? Vai virando um acúmulo, quando vê, é uma bomba que explode e depois não tem como voltar atrás. Lembrar de onde começou tudo, não, isso é na hora. Entendeu? Vamos lá agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento. Glória! Senhor, da minha vida. Senhor, eu agradeço imensamente pelo fôlego de vida, pelo respirar. Agradeço, Senhor, a Ti, junto com meus amados irmãos aqui. Pois cada um, Senhor, está aqui, não por mim, mas por Ti. E todos aqui já entenderam. Enquanto nós estivemos aqui fazendo a graça do nosso Pai, Senhor, vai nos guardar, nos livrar, nos proteger, Senhor. Então, todos juntos damos graças a Ti por essa noite abençoada, por essa semana abençoada, pelos cultos, pelos casamentos, por tudo que o Senhor tem feito na vida, não só minha, mas na vida de cada um que aqui se envolve. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. A palavra que eu tenho nessa noite é gratidão ao meu Deus por ter, no meio de tantas, o Senhor me escolheu, o Senhor me selecionou, o Senhor me separou. Então, a minha vida, até a vida dele, vai ser para honrar o nosso Deus. É tudo para ele, Senhor.
Aleluia! Levanta sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, não só agora, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diga: Amém! Todo o povo de Deus diga: Amém! Eu e minha casa! Eu e minha casa! Deus abençoe a todos. Fica um pouquinho.